antes de tudo, eu sou um músico, regente. Acho que desde cedo, desde muito cedo, essa coisa de fazer música, né? Independente se chamava maestro, ou regente, ou pianista, ou isso ou aquilo, mas essa coisa de fazer música e fazer música em conjunto, isso desde muito cedo, isso se mistura com o meu início, né? Estudando teoria musical, acho que desde o início isso está em mim, né? Mas acho que antes de tudo eu sou o filho lá dos meus pais, né? Uma família normal, assim, de classe média, onde ninguém era músico, onde música para mim foi um acidente, né? Foi graças a um presente errado da minha mãe. E uma coisa que eu queria muito no meu aniversário, mas era muito caro e assim eles não podiam comprar, e aí me deram um teclado assim, na época todo mundo ganhava um teclado, né? Deram um tecladinho assim de brinquedo, e aquilo ali eu comecei a brincar com aquilo, e aquilo começou a dar certo, e meu ouvido, sei lá, se identificava com aquilo. E ali começou lá pelos 7, 8 anos, ali começou uma relação com música e com estar dentro da música que nunca mais parou, até hoje. Eu comecei regendo corais, né, e a partir disso eu organizava concertos, os corais eram sempre voluntários, né, de pessoas amadoras, não eram músicos, não eram cantores profissionais, cantores, né, de ópera, nada disso. Então, nós organizávamos concertos para promover o coral, viajávamos, essas coisas, né? E muitos concertos que nós organizávamos, nós montávamos uma orquestra. A orquestra sempre arregimentada, ali, muito pontual, não era nada permanente, era uma coisa só para aquela semana de 3, 4 ensaios e um concerto, era sempre assim. Mas o meu estudo na faculdade, na UFRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro, sempre foi em regência orquestral, então eu convivia já com o repertório, né, orquestral, embora trabalhando como um regente coral. Eu acho que eu sempre fui muito gestual, eu acho que eu sempre fui, né, e até mesmo falando, eu sempre penso gesto, eu sempre, né, então eu acho que esses retratos, né, dos gestos que o maestro fazia, da postura, da atitude corporal, né, a expressão facial para certas coisas, eu acho que isso tudo foi meio que colorindo, assim, sabe, a minha mente de pré-adolescente, de criança, eu tinha, sei lá, 11 anos, e eu acho que isso foi meio que estampando, assim, né, essa força, né, essa expressividade, né, de você, de novo, não é o controle, não é a autoridade, não é exercer um poder, não é isso exatamente, mas é essa habilidade que você tem de provocar a música, né, provocar o fazer musical, né, fazer a música acontecer, permitir que a música aconteça, né. Ainda hoje é uma das coisas mais que me não sei se emocionam, mas, enfim, me movem, me tocam de alguma forma, é aquela sensação de ser a pessoa que dá início à música, né? Eu não sinto isso como um orgulho, uma coisa que me envaideça, mas, ao contrário, uma coisa em que eu me sinto a serviço, né, da música, de forma que passa pelo gesto, né, meu e de qualquer maestro na face da Terra, passa por nós essa habilidade, essa função de apertar o botão e a coisa começar, e a coisa acontecer, né? Eu acho isso muito poético, eu acho isso muito bonito, né? Então ele é quem começa e termina o ensaio, mas isso, eu acho que houve um tempo em que isso naturalmente manifestava uma reação de autoritarismo, de
poder, de exercício de controle mesmo sobre as pessoas e tudo mais. De novo, isso é parte do jogo, mas isso não é o jogo. Ser maestro, pelo menos na minha opinião, não é exatamente isso, não é sobre isso. Eu acho que é muito mais sobre fazer música junto, não é? É muito mais sobre depender dos outros do que criar uma relação em que os outros dependam de mim, né? Dependam do regente. Né? Nós não tocamos um instrumento enquanto atuamos. Né? Claro, alguns maestros tocam ou, né, enquanto regem, mas esse é um outro tipo de negócio. Mas um regente comum lá com a sua batuta e uma orquestra na sua frente, ou banda, ou um coral, ele de fato depende do som que as outras pessoas produzem. Então, a relação é essa, por mais que aparentemente seja ele quem comanda, no fundo é uma relação de interação, é uma relação de dependência do grupo. Né? Eles é que tocam, né? É uma relação de indução, né? Você os induz a fazer a coisa, você, não necessariamente você comanda num sentido militar da palavra, mas você ajuda, você coordena, né? Co-ordena, é com eles, é junto, não é uma coisa unilateral, né? É uma coisa conjunta. Eu acho que as artes vão sempre se complementando, né? vão sempre dialogando. Então, quando você olha, por exemplo, para uma obra musical, seja qual for, uma sonata para piano, um movimento de quarteto de cordas, ou uma sinfonia, ou uma grande obra sinfônica, uma ópera, é bonito você reconhecer a poesia que está ali, né? A estrutura, a intenção poética que tem ali, né? E a gente vai nutrindo isso um pouco fora da música, né? Então eu acho que tudo que eu leio fora da música vai me ajudando, né? Então eu tenho tentado ampliar o meu repertório de leituras fora, né, da música. A grande diferença entre o resultado, entre um instrumentista, o resultado musical, né, entre um instrumentista e um regente é justamente nessa relação com a produção do som. O instrumentista, você vê que ele está, né, tocando, você consegue perceber uma relação imediata entre o gesto e o som. O regente não tem isso nele, ele tem isso, claro, vamos dizer assim, a partir dele, por causa da presença dele ali na frente, mas não vem dele, né? Então, é realmente difícil você perceber essa técnica, né? O que o maestro X tem de próprio que o maestro Y tem de próprio e é diferente, enfim. Então, essa coisa técnica, basicamente, se estabelece, primeiro, na clareza com que ele comunica a música para os músicos, né? E isso tem todo um sistema técnico que está lá no nosso estudo inicial, né? E tudo. A maneira como marca os tempos do compasso, né? A maneira como indica certas coisas, se a coisa é mais forte, se a coisa é mais piano, mais suave, se tem um crescendo, se tem um decrescendo. Tudo isso tudo isso compõe essa chamada técnica de regência, né? Essa expressão gestual dos significados musicais, né? dos efeitos musicais. E, ao mesmo tempo, além dessa parte realmente técnica, física, ou melhor, motora, não é? Que é a parte mais, vamos dizer assim, mais manifesta do ofício de regente, tem a parte dos ensaios, né? Tem a parte que envolve mais o ouvido, que envolve mais a organização da coisa toda, né? O maestro precisa, durante os ensaios, organizar
aquilo que está acontecendo, às vezes é uma obra que a orquestra não conhece, uma obra contemporânea, por exemplo, uma obra que nunca foi tocada, vai ser a estreia mundial daquela obra, não é? O maestro tem acesso a informações que a orquestra não tem. A partitura do maestro tem todos os instrumentos. Embora o maestro não toque todos os instrumentos, ele sabe como eles funcionam, não é? E pelo texto musical que o compositor coloca na partitura, ele vai saber a melhor maneira de tirar aquilo do papel e transformar em música, em som real, né? Os músicos, por sua vez, têm as suas partes, né, suas partituras só com aquela parte, só o primeiro violino, só o segundo violino, só a flauta, só o trompete. E eles não têm acesso ao restante, eles têm acesso só à parte deles, eles tocam a parte deles, mas o acesso que eles têm à parte do outro é durante os ensaios, é ouvindo, não é vendo. Então, não necessariamente eles vão saber reagir num primeiro momento, eles não necessariamente vão saber reagir àquilo que eles escutam. E está ali a figura do regente, a figura externa, uma figura que não está ocupada tocando a própria parte, ela está ali para ouvir, ele é pago para escutar, né? E aí ele vai ajudando a coisa a se compor. Não, aqui menos primeiros violinos, tem um solo de trompete, então nessa hora as violas tocam junto com os primeiros violinos, então tem que tocar junto, os segundos violinos têm um acompanhamento junto com o contrabaixo, né? E está ali o maestro para ajudar a nortear essa execução. Deixar transparecer aquilo que você sente quando está fazendo música, eu acho que isso, se não for natural, é visivelmente artificial, é visivelmente forçado. Eu acho que eu nunca me preocupo como vou demonstrar a minha emoção ali. Eu me preocupo como eu tenho que reger aquilo, se é em 3, se é em 6, se é assim, como é, quem eu tenho que ouvir no ensaio, quem é que tem a parte importante para que eu possa fazer com que os outros também criem aquela referência. Tal instrumento está com a parte importante, é um solo de oboé, então tem que escutar o oboé. A minha preocupação é sempre montar a coisa, né? É sempre conformar as possibilidades musicais do grupo, que às vezes é uma orquestra profissional, às vezes é uma orquestra jovem, de iniciantes, né? Então conformar as possibilidades musicais do grupo com a intenção do compositor, sempre o compositor antes, e com a minha percepção, a minha abordagem, né? A minha abordagem, eu sempre busco o máximo de proximidade com aquilo que o compositor pediu. Naturalmente, tem horas que, como um ator, né, lendo lá o seu texto, naturalmente, em algum momento ele vai fazer uma vírgula para enfatizar uma palavra, né, simplesmente uma respiração para enfatizar tal coisa, que não necessariamente está escrito lá, né, mas o sentimento artístico dele, naquele momento, por algum motivo, entendeu que aquilo ali é importante e aí ele, né, resolve daquela forma, né? Mas isso tudo dentro de um espírito de realmente fazer a obra como ela é, né? Em 2013, eu ganhei uma bolsa para a Inglaterra
para uma escola que é bastante conceituada, bastante famosa na Europa, enfim, e tem um programa de regência muito ativo, muito intenso e famoso também. E lá nessa escola, que é o Royal Northern College of Music, RNCM, lá eu tive assim o grande divisor de águas na minha profissão, no meu estudo e na minha carreira como regente. Lá eu tive oportunidade, graças a esse programa que tinha um intercâmbio, né, tinha um intercâmbio com as orquestras locais, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas orquestras e dentre elas a Royal Liverpool Philharmonic e a BBC Philharmonic, né, BBC Philharmonic, que são as duas principais orquestras do norte da Inglaterra, as orquestras profissionais do norte da Inglaterra, de Manchester, né? E ali foi sim o meu choque de realidade, né? Onde eu sofri muito, ralei muito, né? Para sair de um estágio em que eu era simplesmente um regente com muita experiência em ser aluno, para virar de fato um regente com experiência na vida real, em pouco tempo de ensaio, um repertório difícil pela frente, muita coisa para estudar, pouco tempo, repertório diverso, seja música barroca, seja música contemporânea, seja uma grande obra orquestral romântica. Não é? Ali naquele momento, que foi 2014 a 2016, eu tive assim, a grande oportunidade da minha vida de dar um passo largo e um passo para cima e para frente, assim, muito intenso, né? que me custou muito esforço, né? Língua, ficar longe da minha família, fuso horário, frio, repertório, enfim, aquilo resultou, eu acho que resultou muito positivamente, né? Impactou muito positivamente na minha formação. E logo que eu voltei, em 2016, em julho de 2016, eu passei um tempo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como regente interno, assim, eu fazia algumas coisas como nas produções de ópera, ajudar, às vezes, guiando assim os cantores no palco, ajudando, né, a coisa da cena, musicalmente, com a partitura, então dar algumas entradas, ou então ser o cara que lá na cabine de som e luz manda tirar o canhão, ou manda acender o sol, ou mudar o cenário, ou isso, aquilo. Tem um maestro lá atrás, com a partitura, um regente que conhece a coisa e está lendo a coisa e diz, olha, agora vai entrar na cena em que vai começar o fogo. Então tem um cara para apertar o botão do fogo, né, o fogo cênico, né, a luz, os efeitos, mas tem alguém com a partitura para combinar aquilo com a música. Tudo está na partitura, né? Então tem alguém para combinar o cenário com a música. Esse cara é um regente, né? E logo nesse período, isso era setembro, outubro de 2016, surgiu o concurso aqui na UFPB. E João Pessoa, que era uma das únicas capitais do Nordeste que eu nunca tinha pisado, que eu nunca tinha vindo, se transformou no lugar onde eu moro hoje, né? Porque eu passei no concurso, começamos a trabalhar com a UFPB, fizemos um primeiro ano de bastante trabalho, montamos uma temporada 2018 em que eu pude, de certa forma, influenciar mais, né? Pude exercitar um pouco essa função de diretor artístico, né? Então, a escolha de repertório, concepção de concertos e programas, né? Algumas ideias extramusicais que perpassaram a temporada, né? Foi quando nós tivemos a oportunidade de colocar tudo isso em prática. E tem sido assim uma satisfação, tem sido, para mim também tem sido uma experiência musical que me ensina diariamente, assim, a cada programa, o relacionamento com as pessoas, né, com as pessoas daqui, não é? Às vezes o jeito, né, assim, eu preciso me adequar, é uma orquestra que já existe sem mim, né, já existia, né, há 5 anos, né, já existia, então tem lá suas peculiaridades,
né, sua cultura, tem, enfim, tem as coisas locais, né? Eu sou um carioca trabalhando aqui, então isso existe, isso é normal, né? Então tem sido uma experiência muito, muito boa, né? Tem sido um convívio muito gratificante. Eu tive uma experiência com essa coisa de filme e orquestra tocando a trilha, né? Só que foi assim, de cara, uma primeira experiência meio que desafiadora, meio que audaciosa. A Orquestra Sinfônica Nacional, da UF, lá do Rio de Janeiro, me convidou para fazer um concerto, para reger esse programa de uma série que eles têm de música OSN Cine, né? Essa é uma série em que eles projetam o filme e tocam a música, a trilha ao vivo. Esse filme de Mário Peixoto, Limite, é um filme de 1930 e pouco, 33, uma coisa assim, cinema mudo. E a trilha era toda a trilha não foi original, quer dizer, a trilha era original, né? Mas não foi uma trilha composta para o filme, foi uma trilha montada a partir de obras já consagradas. Tínhamos lá o prelúdio L'Après-midi du Faune, de Debussy, o Pássaro de Fogo, de Stravinsky. Enfim, uma série de grandes compositores numa trilha, até de uma certa forma assim, uma certa linguagem impressionista. A relação da música com as outras artes, para mim, é uma coisa assim de irmãs, né? Assim, de irmandade, né? Acho que as artes são familiares, assim, né? Elas descendem de uma mesma coisa, de uma mesma, enfim, do mesmo lugar. Então, eu acho que as outras artes sempre nos trazem inspirações, nos trazem imagens, reações, expressões para aquilo que a gente faz em música, né? A ópera, por exemplo, reúne, é teatro ou é música, né? Ela tem os dois ali, tá? Tem as duas coisas, né? As artes sempre se misturam, né? Tem muito de teatro no que a gente faz, né, de expressão, quando a gente está... enfim, quando eu estou regendo, eu sou muito caricata às vezes, porque simplesmente eu sinto a coisa e sai naturalmente, dá vontade de mostrar aquilo, né? Então, está tudo muito junto, está tudo muito combinado, né? Então, eu acho que as artes sempre se comunicam. Às vezes o compositor precisa de uma inspiração literária, às vezes ele descreve uma escultura, ele cria um outro tipo de percepção sonora para uma coisa que é visual, né, que é uma arte visual, né, ele brinca com esses sentidos, né, do apreciador, né, do espectador, né. Então, as artes vão se comunicando, né, vão se complementando. E a música, a gente tem a sorte, eu acho, de ter de executar uma arte, de exercer uma arte que é auditiva, que é sonora, que sempre depende dos músicos, diferente das artes plásticas, que tudo bem que alguém foi lá desenhar, pintar, esculpir, mas quem percebe, percebe sozinho, né? A música não, a música depende dessa pessoa desse intercessor, que é o intérprete, né? Ele precisa traduzir aquilo, traduzir de papel para som, para quem vai receber, né? Então nós temos esse privilégio, né, de estar ali no meio do caminho, né, entre quem compõe, quem cria e quem recebe. Então, por isso a gente ao mesmo tempo acaba assumindo vários papéis, não só de músico, mas muitas vezes de ator, muitas vezes, né, de escultor daquela obra, né, de quem gesticula para que aquela obra aconteça, né?
gostaria de ver no Entre Meios a atriz Raquel Ferreira.